Olá, pessoal. Então, assim, para a gente dar uma encerrada nessa parte de lançamento de projéteis, eu trouxe para vocês um exercício aqui, mas além do exercício, eu vou trazer algumas considerações sobre esse tipo de movimento. Então, uma pedra lançada por uma catapulta no instante t igual a 0, uma catapulta seria mais ou menos isso aqui. Tá? Vocês observem que a pedra ela foi lançada de uma certa altura, mas ela atinge o alvo à mesma altura. E é isso que o exercício vai considerar. Tá? E essa pedra ela é lançada então com um módulo de 20 metros por segundo, num ângulo de 40 graus com a horizontal. E ele pede quais são os módulos das componentes horizontais e verticais do deslocamento da pedra em relação à catapulta para 1 em 10 segundos, 1 em 85 segundos. Bom, primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos ver quem são as nossas velocidades em x e em y. Por quê? Porque o meu movimento em x ele é um movimento retilíneo uniforme. E meu movimento em y ele é um movimento retilíneo uniformemente variável com a aceleração da gravidade. Então, a gente vai fazer essa divisão porque a gente tem um movimento diferente no eixo x e um movimento diferente no eixo y. Então, no meu eixo x, a minha velocidade em x ela é esse cateto adjacente aqui desse ângulo de 40 graus. Então, se eu pegar o meu cosseno de 40 graus, minha velocidade em x e a minha hipotenusa, que é essa velocidade em módulo de 20, eu tenho que a minha velocidade em x vai ser a hipotenusa vezes o cosseno de 40, que é 15,3 metros por segundo. Em x, movimento retilíneo uniforme, essa velocidade se mantém ao longo de toda a trajetória. Já em y, a minha velocidade ela vai ser variável em função da aceleração da gravidade. E em y eu tenho o cateto oposto, que vai ser o seno do ângulo vezes a hipotenusa. Então, o meu VY, que é meu cateto oposto, é 20 vezes o seno do ângulo, que vai me dar 12,9 metros. Então, em Y, eu estou trabalhando com movimento retilíneo uniformemente variável, cuja aceleração é igual a g. Então, eu vou dividir, na verdade, em Y o meu movimento em dois momentos, um momento de subida e um momento de descida, que todo o meu movimento de subida, no que eu desprezar a resistência do ar, ele é igual em módulo ao meu movimento de descida. Inclusive, o tempo que o meu objeto leva para subir é o mesmo tempo que o meu objeto leva para descer. E eu vou utilizar aquelas equações que a gente já viu no movimento retilíneo uniformemente variável ou no movimento de queda livre, onde o meu A, nessas equações, minha aceleração, ela é igual a menos g. E aqui, obviamente, eu não vou usar o x, porque como eu estou trabalhando no eixo vertical, ou eu vou trabalhar com y, ou eu vou trabalhar com h de altura. Na minha subida, então, se eu tenho uma velocidade inicial de 12,9 metros por segundo, e eu sei que na altura máxima a minha velocidade final é nula em y, eu posso calcular qual é o tempo que a minha pedra leva para subir. E nesse caso, então eu usei esta equação aqui do meio, que é a função horária da velocidade, e eu cheguei a 1,31 segundos. Como comprovação, na minha descida, eu posso calcular e eu vou ver que eu chego no mesmo resultado. Então, o tempo total da trajetória da minha pedra é de 2,62 segundos. Mas não é isso que o problema me pede. Aqui também não é o que o problema me pede. A distância que a pedra se desloca em x é o ponto que ela saiu e o ponto que ela chegou. Considerando a mesma altura. Considerando a mesma altura para eu poder trabalhar uma coisa chamada alcance. Então, essa equação do alcance, eu tenho que obrigatoriamente ter a mesma altura de saída e de chegada dessa pedra ou de qualquer objeto que eu esteja lançando. E eu posso trabalhar como o meu movimento em x é movimento retilíneo uniforme, então eu vou trabalhar que a minha distância é a velocidade vezes o tempo. A minha velocidade ela é constante ao longo de toda a trajetória, de 15,3 metros por segundo. O tempo total da minha trajetória é de 2,62 segundos, então eu sei que esse alcance é de 40,1 metros. Se eu usar a equação do alcance, eu achei 40,2. Só para chamar a atenção de vocês aqui, 40,1, 40,2, o último algarismo é o meu algarismo duvidoso, então ele não precisa ser exato. E aqui, então, eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo. Olá, pessoal! Então, aqui, ó, neste vídeo, nós vamos ver a questão do lançamento de projétil. No exercício que a gente estava trabalhando, a gente tinha um ângulo de 40 graus do meu lançamento da pedra. Eu tinha uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e nós calculamos um alcance
um alcance de 40,2 metros. Então, para a gente verificar isso aqui, a gente faz agora o lançamento do projétil e ele vai lá nos 40,2. Então, a gente calculou certinho. Lembrando que aqui é o meu ponto de altura máxima, né? Vê que meu objeto ele sobe até esse ponto e depois ele começa a descer. A gente pode também aqui fazer uma análise dos vetores que estão envolvidos no nosso movimento. Então, se eu pegar só os meus vetores de velocidade, eu vou ver quem é a minha velocidade em x e quem é a minha velocidade em y. Ok, sem a resistência do ar. Aqui, os meus componentes das velocidades. Vamos lá. Então, a gente vê que a minha velocidade em y, ela vai diminuindo até chegar a zero e depois ela vai aumentando em relação ao eixo negativo de y. Se vocês lembrarem, foi falado para vocês que nesse nosso movimento composto aqui, meu movimento em x é movimento retilíneo uniforme. E meu movimento em y é movimento retilíneo uniformemente variável com aceleração da gravidade. Então, quando a gente vai olhar os vetores da aceleração responsáveis por esse movimento, o único vetor que aparece é o da aceleração em g, apontando para o centro da Terra. Por quê? Porque se meu movimento em x é movimento retilíneo uniforme, então a minha aceleração ela é nula. E o movimento que eu tenho, então, é de desaceleração até que a velocidade em y neste ponto máximo seja zero e acelerado em relação ao eixo negativo de y até ele chegar no nosso alcance máximo. Então, se eu pausar o meu vídeo aqui, vocês estão vendo que aqui nesse pontinho verde é a minha altura máxima e a minha velocidade neste ponto aqui, ela é só em x. E aí depois, sim, a minha velocidade em y, ó, ela vai aumentando conforme o tempo vai passando. Outra característica muito importante desse movimento é que o tempo que eu levo para chegar até esta altura máxima é o mesmo tempo que eu levo para chegar até este alcance máximo. Se eu usar a equação do alcance, eu vou calcular este valor aqui. Se eu usar a equação do alcance, não para a velocidade inicial nesse ponto, mas para a velocidade inicial, por exemplo, neste ponto, bom, então eu vou calcular o meu alcance até este ponto aqui, na mesma altura, ok? E tenho também aquela equação da trajetória, que vai me dar para qualquer um valor desses de y, a distância que meu objeto vai percorrer em x. Como isso aqui é uma parábola com concavidade para baixo, vai existir um mesmo valor de altura para dois possíveis valores de x. Ok? Bom, então se eu tenho uma altura máxima, a gente tem condições de calcular essa altura máxima, né? E aqui a gente pode usar qualquer uma das duas equações, que pode ser essa função horária das posições ou pode ser essa equação de Torricelli. As duas equações eu tenho que achar o mesmo resultado, e esse resultado ele é de 8,46 metros. Essa altura é interessante de eu saber, porque eu sei que se em 1,31 segundos a minha pedra chegou nessa altura de 8,46 metros em relação àquele lançamento inicial lá, para 1,10 segundos ela tem que ser menor, porque ela ainda não chegou nos 8,46. E para 1,80 ela também tem que ser menor, porque ela já passou dos 8,46 e ela já começou a cair, já começou o movimento de queda. Então, vamos lá. Em termos de, respondendo a pergunta do exercício, para 1,10 segundos, a minha posição em y, eu posso calcular, então, a partir dessa equação horária aqui, e a minha posição em x eu vou calcular com velocidade vezes tempo. Se eu sei essa posição em x aqui, eu posso usar também aquela equação da trajetória, porque aquela equação da trajetória eu tenho que saber o ângulo de lançamento, a velocidade inicial de lançamento e o x. Como eu já tenho x, então, como eu já tenho o meu valor em x, então eu posso substituir ele aqui. Eu já tenho o ângulo de 40 graus, eu tenho a velocidade inicial de 20 e eu vou achar 8,20 metros. Então aqui, de novo, 8,24, 8,20, meu algarismo duvidoso não é exato. Mas a minha posição é de 16,8 metros em I e 8,24 metros em J.
Para 1,80 segundos, eu vou usar as mesmas equações, né? Também posso usar a equação da trajetória, sem problemas. E, usando a equação horária, eu acho 7,29 metros em Y e eu acho 27,5 metros em X, usando aqui a distância e velocidade vezes tempo. Esse X aqui eu posso calcular nesta equação, posso substituir aqui nessa equação, e aí eu vou achar também o valor de Y, e a minha posição para 1,80 segundos é de 27,5 metros em I e 7,26 metros em J. Já em 5 segundos, a minha pedra levou 2,62 segundos para completar a trajetória. Então, ela entende-se, né, que ela vai parar. O problema não está me dizendo que ela segue caindo, ou que ela muda de trajetória, ou que ela vai quicar quando cai no chão e segue rolando, alguma coisa assim. Então, eu vou entender que aquela posição onde ela chegou, depois dos 2,62 segundos, é em relação àquela mesma altura que ela foi lançada, que vai ser 0 metros em J em relação ao meu referencial. E a posição do alcance máximo em X, que é de 40,2 metros em I. Tá ok? Dúvidas? Entrem em contato.